começar agora com nossa aula de radiciação do 8º ano. A razão de um número qualquer é um outro número que, multiplicado tantas vezes quanto determinar o seu índice, tem como resultado radicando. Eu coloquei os termos da radiciação para nós relembrarmos o que já vimos lá no 6º ano, né? Então, eu tenho o índice, eu tenho o radical, o radicando e a raiz. Ó, o índice é um número que fica pequenininho aqui. O radical é o símbolo. Radicando fica aqui dentro do radical. E o número encontrado é o resultado que nós chamamos de raiz. Raiz exata, ó. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3, por quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Aqui eu coloquei um número decimal. Eu posso transformar esse número decimal em fração. Então, fica, ó, 144 centésimos, porque aqui eu tenho duas casas decimais, então, sobre 100. A raiz de 144 é 12, a raiz de 100 é 10, e 12 dividido para 10 dá 1,2. Quem não quiser colocar em forma de fração e resolver direto também, sem nenhum problema, tá certo? A raiz quinta de menos 1 é menos 1. Tem uma observação aqui, ó. Só existe raiz negativa de expoente ímpar. De expoente ímpar. De expoente ímpar. Por quê? Menos por menos é mais. Tá certo? Então, a raiz quadrada, quarta, raiz sexta de número negativo, ela não existe. Só existe com os índices ímpares, tá? Decomposição de fatores primos. Para que foi criada essa decomposição? Porque existem números maiores que nós não conseguimos saber se é quadrado perfeito ou não. Então, veio a decomposição em fatores primos, que é dividir o número, ó. Quando eu não sei a raiz de 144, por exemplo, eu vou dividindo. Como o número primo par é 2, o primeiro que só existe número primo par, que é o número 2, e ele é o número par. Então, eu vou dividir, ó, 144 para 2 dá 72, dividir para 2 que dá 36, dividir para 2 que dá 18, dividir para 2 que dá 9. 9 não é divisível por 2, mas 9 é divisível por 3. 9 dividir para 3 dá 3, que dividir para 3 dá 1. Então, aqui, vejam, eu só tenho números primos, tá certo? Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Eu consegui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, que tá aqui. Aqui, eu posso cortar o índice, que é igual ao expoente, ó. O índice é 2, porque a gente sabe que quando não existe o índice aqui, a raiz é quadrada. Então, quando eu faço isso, eu extraio esses números da raiz. Então, aqui sai esse 2 e aqui sai esse 2 da raiz. Então, fica 2 ao quadrado. E esse 3 também sai da raiz, certo? 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. 3 elevado a 1 é 3. E 4 vezes 3 é 12. Então, a raiz de 144 é igual a 12. Tá certo? Bons estudos para vocês.